falar cada um da sua especificidade. Boa, né, Carol? Então, a partir de hoje, outubro, a gente vai ter nessa temporada Bebê Iate alguns convidados brasileiros que vão, então, cada um falar da sua especificidade em relação a esse tema. E a nossa primeira convidada é Carolina Fedato, que trabalha com bebê e literatura, né? Então, obrigada pela sua disponibilidade, Carolina, e eu te deixo a palavra. Oi, gente, bom dia. Que alegria, que honra, né? É, começar essa conversa sobre bebê e arte com literatura. E depois de ter ouvido também que Fabiana está trabalhando a questão das relações, da educação para as relações étnico-raciais a partir da literatura, acho que tem muita conversa aí para a gente fazer, né? Muito legal. Agradeço muito pela confiança. E, bom, então é isso. Vou começar aqui. Eu preparei uma fala, e vou mostrar alguns livros também. A gente sabe, né, da importância da voz, da fala e da linguagem para a constituição da subjetividade. A gente nasce primeiro na fala de alguém que vai nos desejar ou vai se inquietar com a notícia da nossa chegada. A gente nasce também, né, no modo como se fala das razões do nosso nome, né, do nome que nos dão, nos adjetivos que vão qualificar os nossos primeiros contatos com o mundo e com o outro, ainda no útero e até mesmo antes dele, na fantasia dos nossos pais. É sendo falado e chamado pelo outro que nos identificamos, nos reconhecemos e nos inventamos. E aí começa a nossa grande fabulação. Muito já se discutiu sobre as funções da arte e especialmente sobre o papel da literatura. Para que será que serve a ficção? Quando é que a gente começa a fantasiar? Falar nesses termos do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, é expor uma coisa crucial. Com Freud, a gente entendeu que a imaginação começa com a primeira experiência de satisfação e depois com o desencontro com esse objeto de prazer, a sua busca, que é uma causa eterna de desejo. Ao grito do bebê, a mãe, os cuidadores, né, vão responder com o peito, com a mamadeira, com o colo, com canção, com chupeta, com naninha, mas nada disso vai permitir reviver essa completude mítica do primeiro choro que encontrou o seio. Seguimos em busca, alucinando objetos que possam aplacar as urgências da vida. E a chegada da linguagem vai permitir dar contorno para essas necessidades. E mais do que isso, vai permitir transformá-las e fazê-las nossas. As palavras que vêm do outro emolduram a oferta dos objetos que viriam ao encontro dessa demanda pulsional. É fome, ele está com frio, quer ficar com a mamãe. Esse bebê é muito manhoso. Até que um belo dia, alguém ali, de tanto ser falado, começa a falar por si. Primeiro, ele vai falar em terceira pessoa, né? Referindo-se a si mesmo. Então, o bebê quer descer, o bebê vai. E depois, esse alguém vai dizer eu e contar por si mesmo o que sente, narrando o que viveu em primeira pessoa. E aí começamos a ser quem somos, a nos inventar e a nos implicar na escrita do nosso romance interior. Viver exige a escrita desse livro interno, e por isso buscamos ressonância nos outros e no mundo. A gente precisa comunicar o que vive e precisa saber como outras pessoas viveram experiências parecidas com as nossas. Essa necessidade de contar e de fabular não reflete apenas a realidade, né? Não é só um reflexo daquilo que aconteceu. Ela cria o que aconteceu, né? Cria valores, cria tradições, cria sentidos compartilhados de vida. E aí eu queria fazer uma referência a esse livro aqui, é um livro ilustrado, chama UG, do Rafael Yokiteng e do Jairo Bortrago, publicado pelo Selo Emília e a editora Solis Luna, da Bahia. É um livro ilustrado que vai contar miticamente como é que teria nascido a narrativa, né, no seio da comunidade humana. Então, é uma narrativa toda em imagens, e no final tem um texto falando a respeito dessa criação mítica e da nossa necessidade de narrar. Vou deixar essa referência, essa indicação de um livro sobre esse tema.
Em Lições de Literatura, o Vladimir Nabokov, ele fala que a literatura não nasceu no dia em que o menino chegou correndo e gritando: é o lobo!", vindo de um vale Neandertal com um grande lobo cinzento agarrado nos seus calcanhares. A literatura nasceu no dia em que esse menino chegou gritando: é o lobo! E não tinha nenhum lobo atrás dele. Na base do nascimento da literatura está a ideia de que existe um mediador entre quem fala e aquilo que aconteceu. Esse mediador, esse prisma, é a literatura. E a magia da arte estava justamente na sombra do lobo que aquele menino inventou, no seu sonho do lobo. E depois os seus truques de linguagem, né, para falar como é que ele lidou com a fera, fizeram disso uma boa história. E quando esse menino finalmente morreu, não existia mais, essa história adquiriu tonalidades de uma ficção ao redor da fogueira de um acampamento. Mas foi ele, o pequeno mago, foi ele o inventor. Então, a gente pode pensar que contar é dar voz, é escolher um ponto de vista e se implicar naquele dizer. E, por outro lado, ler, consequentemente, exige que a gente se posicione também, né? Tem esse posicionamento criativo, identificatório, comprometido com aquilo que a gente lê ou ouve. Esse jogo entre o que se conta e o que se lê cria representações que podem ser lampejos de identificação e também pontos de fuga, né? Pontos para a gente conhecer o diferente de nós, aquilo que a gente não é. E eu acho que a gente pode entender a literatura como sendo esse espaço, essa abertura entre um livro, uma história, algo que está sendo contado, e o leitor. Não entre o livro e a realidade, né? A questão da literatura não é um compromisso com a realidade, mas é um compromisso que se faz entre o que se narra e quem lê. Eu gostaria, então, hoje, de me demorar um pouquinho nesse aspecto da representação, do ponto de vista, das vozes e das imagens que dão origem à possibilidade de contar uma história. Na literatura, a gente costuma pensar que importa mais de que perspectiva se fala e não exatamente quem fala. O autor, ele existe como aquele que escolhe a voz narrativa, que monta uma cena para a nossa leitura, nos convidando ao pacto da ficção, né? Aquele pacto que vai levar a gente a suspender a nossa incredulidade, falam os teóricos, né? E embarcar na fantasia. A escritora argentina Maria Teresa Andrueto diz que a eficácia de uma história se assenta em boa medida na proibição, na escolha, no recorte e na renúncia. Ela fala que optar por um narrador é ao mesmo tempo uma decisão e uma renúncia. É uma aceitação dos limites e das leis do narrar, porque é precisamente a sujeição a uma lei que fará com que uma história possa nascer do caos. E nos estudos literários, tradicionalmente, a gente conhece aquela classificação, né, dos narradores em relação à pessoa verbal que vai contar a história. Eles podem ser em terceira, em primeira ou em segunda pessoa e até mesmo no impessoal. E aí eu vou explorar um pouco essas formas de narração e os efeitos dela na literatura produzida para as crianças. Tá? E essa escolha da voz narrativa, né, ela tem consequências, porque ela vai encenar quem é a consciência do relato, né, qual é o filtro pelo qual vão passar aqueles acontecimentos que são contados. Essa voz narrativa revela quem conta, ou seja, quem dá conta do seu modo particular de ver os fatos. E como é que será que isso acontece nas obras endereçadas para crianças? Antes de entrar nisso, eu queria fazer um parênteses, né? E dizer que tem uma bela e importante discussão sobre essa nomenclatura de literatura infantil ou literatura infanto-juvenil. E a gente começa a entender onde é que está o problema quando a gente usa outros adjetivos relativos à faixa etária para falar da literatura. Qual seria o sentido de dizer literatura adolescente, literatura adulta, literatura senil? Longe de se referir apenas ao público a que as obras se destinam, essas qualificações vão obedecer a critérios de mercado ou critérios morais, né? Elas soam como valores, como restrições, como se a gente pudesse saber de antemão o que poderia agradar a um público específico.
tanto em termos de tema quanto em termos de forma. E, historicamente, essa classificação de literatura infantil correspondeu, na verdade, a formas de censura, né? Com decisões prévias sobre o que as crianças podem ler e sobre quais formas estéticas elas podem ter acesso. Geralmente, a gente está aí no campo do império da simplificação, né? Em termos de ilustração, são sempre ilustrações figurativas, singelas, com cores primárias, tons pastéis, narrativa simplificada, né? O politicamente correto em torno dos temas. Mas há discussões mais interessantes sobre esse endereçamento, com estudos que investigam as concepções de criança e de leitor e de literatura e arte que estão presentes na seleção de um acervo de literatura infantil. Comprometidas com a ampliação das experiências estéticas desde o início da vida, as publicações que incluem bebês e crianças pequenas refletem, na verdade, um cuidado com a forma de tratamento dos diversos temas que interessam ao humano. Esses temas são, né, a gente conhece muito bem, é, o amor, a morte, as travessias, as dores, as perdas, isso tudo pode e deve estar presente na literatura que a gente lê com os bebês. E há também quem defenda, com razão, um duplo endereçamento da literatura para crianças, porque ela deve capturar tanto a própria criança quanto o adulto que necessariamente vai fazer a mediação, né, que vai levar a arte, essa obra para os bebês. E a gente sabe que o espanto e o encantamento desse adulto também vão transmitir coisas aos bebês, experiências estéticas aos bebês. Então, em vez de uma mera adequação à faixa etária, essa preocupação com a diversidade de formas estéticas é, é o que é legitimamente literário, né, quando a gente pensa na literatura para bebês. E essa literatura, pensada para tocar também bebês e crianças, traz muita coisa interessante para se pensar sobre a perspectiva que conta a história. Então, aí, começar a me perguntar que tipo de representações essas obras vão abrir para a identificação e a criação dos bebês, pensando especificamente na escolha do narrador. Então, a gente vai observar agora, a partir de agora, algumas obras com narradores em terceira, em primeira, em segunda e no impessoal, né? E vou deixar essa interrogação aí para a gente pensar a respeito da forma narrativa endereçada aos bebês e que efeitos isso pode trazer para eles. Então, tradicionalmente, o que a gente tem, né? O nascimento da narração nasceu com os narradores em terceira pessoa, que são aqueles narradores clássicos dos contos de fada, né, que começam com Era uma Vez, esse narrador em terceira pessoa que é onisciente, que sabe, que tem um saber completo sobre tudo que acontece, sobre aquele mundo narrado, e ele funciona como um grande olho que vai assistir ao desdobramento daqueles acontecimentos e daqueles personagens. Então, os narradores em terceira, os contos clássicos são todos em terceira pessoa, né? Tem aqui um livro que eu gosto bastante de me referir, que muita gente já falou dele, que é Bebês Corujas, que tem um narrador em terceira pessoa, que a gente vê esse narrador em terceira pessoa tanto na linguagem verbal, né? Então ele fala, começa com era uma vez três corujas, bebês e tal. E a gente vai vendo que esse narrador, ele sabe, né? A história é sobre essas três corujas que ficam no ninho e a mãe sai para procurar comida. E o que que esses três irmãozinhos vão sentir e pensar a respeito dessa ida da mãe. E a gente vê, né, um narrador aí que sabe a respeito dos sentimentos e das sensações dos três bebês, né? Consegue olhar essa situação de fora, à distância. Um outro narrador em terceira pessoa que é de aparição posterior, né, no tempo, na história da construção da narrativa, ele vai focar um personagem e tem um saber que é limitado a esse personagem, né? E vai entender aquilo que se passa só com um deles. Então, é um narrador em terceira que se aproxima muito das funções e do funcionamento do narrador em primeira pessoa. Como um exemplo desse tipo de narrador, a gente tem esse livro da japonesa Komatsu Sakai, Lina e o Balão. Então, o livro vai contar a história da Lina com esse balão, em terceira pessoa, né? Então, hoje a pequena Lina ganhou um balão na cidade. O livro é todo em terceira pessoa, mas a gente vê que o narrador sabe muito sobre a Lina, sobre o que ela sente,
sobre o que ela faz, sobre o que ela quer com o balão, e a mãe, o balão, enfim, tudo que está em volta são saberes que esse narrador não alcança, né? Ele está focalizado na Lina, na personagem principal. E aí, os narradores em primeira pessoa, né, que vão falar eu, e que são mais parciais, né, que vão dar conta de uma enunciação mais autorreferencial e que abrange noções muito amplas, muito complexas, como consciência, ideologia, os sentimentos, quais os conhecimentos daquele eu, a sua cultura, de onde ele vem, qual que é o tempo histórico dele, né, é um narrador sempre comprometido com esse personagem. E aí a gente tem alguns exemplos, trouxe alguns aqui de livros que falam em primeira pessoa, por exemplo, esse livrinho aqui, Eu Sou, Eu Sei, das portuguesas Ana Pessoa e Madalena Matoso, que é um pequeno poema que vai sempre fazer um jogo entre essa narrativa muito simples verbal, né? Eu sou, eu sei, e tudo que o eu sabe e faz vai estar narrado nas imagens. Um outro livro bem interessante a respeito, que traz, né, que toma a perspectiva do narrador em primeira pessoa, é esse, Quando a Noite Chega, curiosamente também de uma outra autora japonesa, Akiko Miyakoshi, que vai narrar a volta para casa. Então, à noite, a família, a mãe e o pai buscam a criança na escola e ele vai narrar tudo que ele vê, né, da perspectiva. Então, não só o texto verbal, como a imagem, estão na perspectiva desse eu, dessa criança que está voltando para casa e olhando as janelas, olhando o que acontece pela cidade. Um segundo tipo de narrador, menos comum, é o narrador em segunda pessoa, né? Ele é um narrador mais raro de aparecer, mais difícil de sustentar, que geralmente vai trazer uma perspectiva de futuro, e verbos no futuro, e que trazem um efeito assim de imperativo, de que aquelas coisas realmente aconteceram. Na literatura para crianças, eu me lembrei desse livro aqui, é um livro que circulou muito no Brasil, porque ele foi distribuído pelo Itaú Social, na época que o Itaú distribuía livros, então talvez mais pessoas conheçam. O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. E aí, esse livro o narrador em segunda pessoa, né, ele vai convocar o leitor. Ele vai dizer, então, oi, Ratinho, o que você está fazendo? Ah, já sei, você vai colher aquele morango vermelho maduro, né? Então, ele está sempre se endereçando a um você, a uma segunda pessoa que vai fazer algo e traz esse futuro, né? Essa ideia de futuro aí e de uma inevitabilidade daqueles fatos que estão sendo narrados. E, por fim, um tipo de narrador que eu considero super interessante na literatura para crianças, porque ele vai colocar o leitor e o bebê numa posição de muita atividade, é o narrador impessoal, que usa verbos no infinitivo, né? Então, fazer alguma coisa, o livro traz instruções, traz alguma coisa para os bebês e para os leitores fazerem. Aqui no Brasil, a gente tem esse pequeno livrinho, que eu acho que é um livrinho inaugural, sempre falo dele, Ops, da Marilda Castanha. Eu acho que foi dos primeiros livros publicados pensando nos bebês no Brasil. Essa aqui já é a segunda edição pela Jujuba, mas ele foi editado, acho que em 2004, pela Kozak Naif, extinta Kozak Naif, agora foi editado pela Jujuba. É um livrinho de uma palavra só, então esse Ops, que é falado por esse bebê, esse pequeno bebê negro, em diversas situações, né? E aí é um livro que convida à atividade, né? Ops, né? Várias coisas vão acontecendo e que a gente pode encaixar essa interjeição, ops, com diversas tonalidades, né? Com diversos tons de voz. E aí o que é interessante é que esse menininho está sempre brincando com a disposição das letras da palavra, ops, e aí chega aqui, né, tem um enigma. Ops, a gente é obrigado a virar o livro e continuar. E aí aqui na mãozinha do menino tem a capa do livro, uma série de jogos de representação aqui e de brincadeira com a representação
do próprio personagem dentro do livro, né? Então, esse bebê que representa um bebê que está na realidade, que representa o personagem do livro, que está lendo o próprio livro, né? Uma série de jogos de espelho aí. Um outro livro bem bacana que tem esse narrador impessoal é esse aqui, que a gente ainda não tem traduzido no Brasil, mas é um livro que eu gosto de mostrar porque ele traz uma atividade mesmo do bebê. Ele é da autora francesa Lucie Félix, que produz muitos livros nesse sentido, assim, de trazer uma atividade para o bebê. Então, ele é formado sempre por verbos no infinitivo, então, pegar, e aqui tem uma bolinha que eu tenho que pegar, fazer alguma coisa, né? E dar. Pegar e dar. Então, o livro vai trabalhando sempre com essas dualidades, né? Quebrar, e aí aqui eu quebro o quadradinho, e na virada da página a gente vai construir, né? Vai brincando sempre com essa atividade, com essa instrução de atividade para a criança. Então, trazendo aqui mais uma citação da Maria Teresa Androetto, né, nesse livro que ela tem publicado no Brasil, chamado Por uma Literatura Sem Adjetivos, ela tem um capítulo lá que ela fala da importância da voz narrativa e dos efeitos dessa voz narrativa na construção da literatura. Ela fala assim que o ponto de vista do qual se conta é o mais importante numa história. É o primeiro a ser decidido, aquele que vai determinar todo o resto, cada palavra, cada pontuação, cada ilustração que se coloque. É esse ponto de vista que determina para onde a gente olha, né? E o ponto de vista é construído por uma voz sempre particular que vai narrar pela distância, pela vinculação, pelo grau de compromisso e pelo ângulo do olhar do narrador em relação ao narrado. E tem esse ângulo e tem mais alguma coisa que ela chama de algo que é intangível, que é o tom, né? O tom em que se narra. Que vai ser esse estado, essa sutileza, essa espiritualidade que o narrador imprime de um modo sutil, quase invisível, como uma chuva de pó sobre o narrado. A experiência da leitura literária com bebês vai trazer todas essas nuances, toda essa sutileza que se vive a partir das escolhas temáticas e formais de cada obra, sempre em relação com essa chuva de pó que o mediador, a mãe, o pai, o educador, vão lançar sobre aquela interação, aquela triangulação que o livro proporciona. Então, a ideia da minha fala de hoje foi trazer um pouco a discussão a respeito da forma na literatura. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com os temas, né, com o conteúdo, e esquece que literatura é também e fundamentalmente forma, e a gente precisa pensar nessas experiências estéticas que a forma proporciona. Então, a gente pode abrir para conversas, para questões.